Olá pessoal, tudo bom? Vamos comentar aqui um pouco a questão do Max. E o ET já respondeu de maneira muito brilhante, muito completa, mas eu quero acrescentar outras coisas para a gente pensar junto aqui. Então, o Max está vendendo a casa, R$ 400 mil, porque ele mudou de cidade. Então, um bom motivo. Não tenho interesse em comprar outro imóvel agora. Onde deixar meu dinheiro, tenho interesse em renda fixa. Só lembrando que tudo que eu vou comentar aqui não é recomendação de investimento, são apenas ideias de investimento para te ajudar aí na melhor decisão. É um valor considerável. Essa situação aqui que o Max está expondo para a gente é a situação que os defensores do aluguel, os defensores de não comprar imóvel próprio, porque imóvel é passivo, é uma coisa que te dá gastos, etc, 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 é a situação perfeita para esse argumento. Porque, em geral, uma pessoa jovem que pode ter promoções ou troca de trabalho, troca de cidade, enfim, a melhor opção seria sim o aluguel. Por quê? Porque, além de ser muito mais simples e fácil, a adaptação, inclusive, você não corre o risco da venda do imóvel. Né? O que eu quero dizer com isso? O risco de você pegar um momento como o atual, né? Momento como o atual, em que a gente tem taxa alta, taxa de juros elevada, talvez nós tenhamos poucos compradores, e, enfim, os problemas de vender imóvel, que às vezes a gente tem que dar algum desconto para conseguir vender mais rápido, coisa que assim tem que ter paciência, né? Não é uma coisa que tu vai conseguir vender rápido, vários meses de negociações, de visitas, é bem exaustivo assim, tá? Depois tem o pagamento do imposto de renda em cima do ganho de capital, não interessa se teve ou não teve inflação, isso é pesado, gente, isso é pesado. Quer dizer, comprou a casa por 200 mil, está vendendo por 400, vai ter que pagar imposto de renda em cima dos 200 do ganho de capital. E muitas vezes ainda vai ter os 6% de corretagem imobiliária, imóvel físico, né, pessoal? Tem todas essas questões aí. Então, já até, já até joguei um balde de água fria aí, não era essa a intenção. Mas é, vejam que o imóvel tem essa questão. A outra questão que evitaria todo esse problema, não sei qual é a distância entre as cidades, seria alugar esse imóvel. Seria alugar e de repente alguém da família pode dar uma ajuda nisso aí, ajudar nos contatos, enfim. É uma outra possibilidade, alugar esse imóvel e não se desfazer do patrimônio. Mas enfim, já decidiu, quer ficar na renda fixa e vai vender o imóvel. Né? O que a gente pensaria em primeiro lugar? Qual é a probabilidade de voltar para a cidade de origem, para a cidade anterior? Qual é a probabilidade? Acho que isso a gente tem que considerar até antes de pensar na venda. Porque se existe alguma possibilidade, se você, por exemplo, está no mesmo emprego, na mesma empresa, e só mudou de matriz para filial, esse tipo de coisa, talvez o melhor seja não vender. Agora, não, trocou totalmente de emprego, mudou de vida, está em outra empresa, outra área, outro ramo, tá. Então, realmente vai vender. A minha ideia, Natan, como pessoa física, o que eu pensaria em fazer? Eu pensaria em deixar no local mais seguro até que eu decida melhor. Eu deixaria no Tesouro Selic, tá? Sem fazer recomendação. Por quê? Porque eu vou ganhar tempo e o Selic está pagando bem enquanto isso. Vou ganhar tempo em que sentido? Será que eu quero realmente comprar outro imóvel agora? Será que esse meu emprego na cidade nova é suficientemente sólido para eu ficar mais de 10 anos? Se sim, eu vou querer comprar outro imóvel. Mas se eu for comprar, eu vou comprar um imóvel de que tamanho? Eu vou comprar agora, com juros altos, eu vou financiar, eu vou pagar à vista, eu vou comprar um imóvel de menor porte, de maior porte. Então, tem muitas questões a responder. E aí, o Tesouro Selic, eu acho que é a melhor pedida. Porque você vai ganhar tempo,
para decidir o que fazer na vida mesmo, uma decisão totalmente pessoal, certo? E enquanto isso você está sendo bem remunerado. 13% ao ano não dá para dizer que é ruim. Tá? Então esse seria o primeiro ponto e provavelmente a minha decisão se eu estivesse no lugar do Max. Tá? Mas eu não estou recomendando nada, só estou dando informações aqui. Bom, e a outra questão assim, Natan, que eu já sei o que eu gosto de comprar, os ativos, a minha alocação de carteira, já tenho tudo isso bem definido. Vamos dizer que acontecesse isso comigo e eu mesmo sabendo os títulos que eu gosto de comprar, que a posição da minha carteira e tudo, mesmo assim eu faria uma alocação de espera. Ou seja, Tesouro Selic, né? Fico no CDI. Por quê? Olha aí, pessoal, chegou uma notícia triste aqui. Poxa vida. Bom, então, pessoal, voltando, uh, até me desconcentrei um pouco com essa notícia aí. Me lembrei a gatinha manhosa do Tremendão, né? Nossa homenagem aí ao Tremendão. Bom, então, pessoal, mesmo eu sabendo os títulos que eu gosto de comprar e tudo, e, e aí vendi a casa, preciso de tempo para pensar, para ter definições na vida e tal, eu esperaria um pouco. Eu esperaria um pouco, porque pode haver alguma outra mudança, pode haver alguma outra necessidade. Não é uma coisa tão simples assim. E com certeza essa entrada substancial de valor ia modificar bastante a carteira. Isso é uma coisa também a se pensar. Vai modificar bastante. Então, muito importante alocar com muito cuidado nesse momento. Né? Então, em primeiro lugar, o ativo de menos risco de todos os tesouros Selic. Em segundo lugar, o IPCA 26. Por quê? Porque ele tem uma segurança muito grande, mas ele ainda tem oscilações. Em terceiro lugar, aí o IPCA com juros. Qual prazo? É que hoje essa pergunta, na minha visão, não faz muito sentido. Eu acho que tem que ser o mais barato. Tem que ser o IPCA 55 que está com deságio maior dos três. Mas, teoricamente, essa resposta seria no IPCA com juros 32. Por quê? Porque você vai ter de volta o capital antes de todos eles, mas você vai ter risco de reinvestimento. Só que isso somente se a pessoa já decidiu que quer ter renda. Se ela não decidiu isso, tem que ser Tesouro Selic e IPCA 26 e aos poucos migrando para prazos mais longos, tá? Isso é muito, muito importante. Não fazer isso de uma maneira súbita. Vai dando tempo ao tempo, especialmente se o investidor não é muito experiente, porque eu, mesmo já tendo aí experiência, meu primeiro aporte no Tesouro Direto foi lá em 2004 e foi um Tesouro IGPM, foi uma NTNC que eu vendi, né? Me arrependo de todas as vendas, não me arrependo de nenhuma compra. Então, mesmo eu tendo essa experiência, eu nessa situação eu já vejo que seria importante parar um pouco, esperar um pouquinho, deixar o dinheiro parado para ver como é que vai andar a vida. E imagina se o investidor for inexperiente, olha, nunca investi em tesouro direto e tal, mais ainda, mais um motivo, mais importante ainda, você ficar bem paradinho, resguardado em Tesouro Selic, até que a vida vá dando as respostas que precisa das mudanças todas e você vai aprendendo, se habituando com a marcação ao mercado, com as taxas, com as mudanças que o Tesouro vai fazendo nos títulos, e aí você vai aprendendo isso para definir melhor a sua carteira no futuro. Eu faria assim, certo? É um vídeo muito mais de chamando para uma reflexão pessoal sobre é, como como que o investimento poderia te ajudar a passar de uma maneira mais fácil esse período de novos desafios, novas definições na vida. Quem está mudando de cidade, com o trabalho e tal,
é bem interessante dar esse tempo aí e ficar bem remunerado, eu acho que é o foco principal. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.